exemplo, a gente aceita... Eu, por exemplo, naquele programa eleitoral, eu detecto, assim, gente, olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar um PM em cada esquina. O quê? PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor Cada municipal. pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim... Pode isso? Porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? E você recebe muita gente falando, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe ou pai assim. Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles... Tem muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória... Não, mas isso aí, eu na sua idade fazia isso, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai sair fora, e vai para fora mesmo, sair de casa e levar a vida, mas ela tá sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. A aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai, essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. A massa não quer a verdade, quer a ilusão. Aí depois fala assim, tomei um golpe. Mas como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com carrão, tudo. A Dani, que veio aqui com a gente, né, Lene, que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o quê, e aí uns caras que dão porrada, dão porrada, vira escrava, exatamente. Escrava. Pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de lá. Isso é comuníssimo. Você aqui de novo falando, não! Exatamente. Então, assim, eu não sei qual é o rito de passagem hoje. Então, eu já me perguntei isso. Eu acho que a gente vai ter que restabelecer isso. Essa geração nova... porque não é sair de casa... Não é trabalhar. Pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Para poder almoçar embaixo e levar as coisas pra cima. Muito claro pra gente, assim... Putz, eu me tornei um adulto. Agora, sabe aquela vida? Caramba, tem que pagar boleto. Agora ferrou. Agora é comigo. Sou adulto. E eu queria entender pra essa geração, quando é que eles se sentem adulto? O que é pior? Eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro, e isso todas as classes, tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, para uma determinada classe é comprar o iPhone. Para outra é ter um Porsche. Imagina, a classe média agora não quer carro assim.
um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que, assim, que anda, com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele tá muito bacana. Eu não vou comprar esse carro, tal pessoa tem outro 1 milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo para começar. Ô, Lene, você estava aqui, né, no dia de um convidado que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim. A gente falou, pô, mas e aí como é? Falou, eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter porque... Usou um termo lá que eu até esqueci, né? Eu tenho por... Eu não lembro, mas pro pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você vê a hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles estelionatários, que começam a vender uma opção de coisas pela internet, e aí eles alugam uma Ferrari e botam pega helicóptero, aluga helicóptero. Pra dar golpe. E os trouxas acreditam que eles têm tudo aquilo, exatamente. Né? Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, que é a ilusão. Aí depois fala assim, tomei um golpe. Mas como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com carrão, tudo. A Dani, que veio aqui com a gente, né, Lene, que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o quê, e aí os caras que dão porrada, dão porrada, vira escrava, exatamente. Escrava. Pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de lá. Isso é comuníssimo, e mas outra, é muito comum. Aí você vê, ela falando assim, você vê os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... a mentira boa, né? A mentira boa de engolir. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... Eu, por exemplo, aquele programa eleitoral, eu detesto. Assim, gente, olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar um PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor Cada municipal. pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? A mentira, ela tem essa coisa de impressionar. Depende muito da personalidade. Tem a mentira socialmente aceita, né? Tem a mentira social. Você tá bem? Fala, não, tô bem. Tô bem, tal, tudo bem. Você não vai dizer, tô péssima. Né? Ou então você encontra uma amiga de tempo de ginásio, a menina tá uma baleia que você não consegue identificar quem é. Aí você fala, não, você achou que eu tô diferente? Não, mudou tá igual, quase nada. O rostinho é o mesmo. Só que tem que o corpo triplicou. Exato. Né? Então, assim, existe a mentira diplomática, mas existe a mentira da esperteza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente cai. Quem mais usa mentira para impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser que você o admire. Ele quer palmas. Ele quer... mas ele conta uma opção de mentira para você. Entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você está conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então ele finge que morreu, que tá desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônica. Já foi? Tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para. Isso mesmo. Sai mesmo, filho. Sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar com... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe um dia você vai entender o que é ser mãe. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão, finge que tá desmaiado, finge convulsão. Meu entendeu? Deus. Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal, aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim, porque o narcisista não está aí para você.
Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que Ela ele não vai falar ama dele. outra pessoa? Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim, acaba que ele viu que você está seduzido, e aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas para começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. Você vê o mito de Narciso, ele olha no lago e fica envaidecido com o que ele está vendo. Né? Então o narcisista, ele pensa o seguinte, é sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas para ele, nossa, mas tá com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa, isso é o que você tem que fazer. Ele tá te dando essa oportunidade de você pagar pra ter uma companhia tão maravilhosa. Ei, ô Lene, a gente conhece umas pessoas assim, hein, Lene? Muito. Rapaz, E eu o conheço. narcisista só fala dele. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala, aí comigo. Mas comigo então, foi pior. Nossa, foi muito pior. Não, Mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete cuspe a distância. Qualquer baixaria ele compete. Peguei Covid. Fala, você pegou Covid? Nossa, e eu? Peguei 3 vezes Agora, Covid. aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de todo... Não, porque ele é egocêntrico, Tá. o psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Ele quer aquela plateia. Então quando você deixa de olhar ele com aquela admiração, aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você, nada disso você está entendendo, e não sei o quê, porque você é louca, você é aquilo outro, para ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né, enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim, namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. E aquele Coitada, olhar... enganada. Enganado, porque tá totalmente assim... Sabe? Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. As redes sociais, elas facilitam... Não, os tempos modernos. Qual é a filosofia do tempo moderno? Individualismo. Certo. Qual o tripé do individualismo? Individualismo. Eu faço tudo que eu tenho... Faço tudo que seja para me beneficiar. Eu tenho esse direito. Aí você tem o individualismo e você tem o instrumentalismo. O que significa? Eu posso usar qualquer um ou qualquer coisa para gerir os meus desejos. Certo. Se eu tenho uma cultura que tudo você pode e tudo é relativo, porque tem o relativismo. O que é o relativismo? Você quer fazer... Um trisal, você quer fazer não sei o que lá, mesmo que tua mulher não queira. Isso não é relativo. Porque aí o cara fala, não, isso é relativo. É bom pra ela, não é bom pra mim, eu vou fazer porque é bom pra mim. Gente, então não casa. Entendi. Se 2 não querem, se um não quer, não vai rolar a brincadeira. Não, mas é tudo relativo. Então, se você pode tudo pra satisfazer seus desejos, você tá com uma cultura que exalta os psicopatas e os narcisistas. Nossa. Então a gente tem hoje muita gente que não seria, digamos assim, um narcisista veemente ou um psicopata, que acaba desenvolvendo esse modus operandi porque a sociedade exige. Exige que o cara tenha uma McLaren para não usar, mas para dizer que ele é foda porque ele tem uma McLaren. Tem gente que tem coleção de carro que tem que pagar alguém para andar. Para dar a volta. Aí você fala, por quê? Não, porque isso, eu tenho uma McLaren, tenho uma Ferrari, tenho aquele Lamborghini, que agora a Ferrari já está em desuso. O Lamborghini é mais... causa maior impacto. Mas o narcisismo, qual é o extremo do narcisista? Ou o final dele? Porque ele não vai encontrar ninguém que satisfaça totalmente. Tem muitas vítimas. Mas uma hora a pessoa gente que acorda acredita. Mas tem uma hora tem que gente que nunca acorda. É mesmo? Tem. Porque é o canto da sereia. Porque quando a pessoa vai acordar, não, meu amor, eu vou mudar, eu te juro, Aí deixou um mês. Aí um mês, não, eu mudei totalmente, não vai ser mais assim, eu te amo, e começa a dar flores. Aí daqui a pouco começa, dominou de novo, começa tudo de novo.
E muita gente, não sei se no chat está perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas, né? Agora você imagina, se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista ele não está nem aí para dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muito a humildade, porque você deixa de ser o rei da casa para ser o cara que vai ajudar a limpar. Em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suportam muito uma criança. Ainda mais chega alguém aí fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes, incomodado. Sério? Porque a criança está chamando mais atenção. Mas tanto o pai quanto a mãe. Ele tem consciência Total. disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto para ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Tem por algum motivo, alguma Tem, porque assim... obrigação social, uma cobrança, talvez? Pega bem, né? É. Botar o porta-retrato daquelas crianças ali, né? Você viu meus filhos? Exatamente. Pega bem. Mas assim, dizer que tem aquele amor, que tem aquela coisa de tipo assim... eu desconfio de gente, eu adoro pai e mãe bem brega, que mostra o fotinho das crianças, adoro. Porque o narcisista nem mostra muito. Você o tempo todo fala, deixa eu ver uma fotinha. Ah, não tenho aqui. Como assim não tem? Porque antigamente era o 3x4, né? Na carteira. Agora tem que andar hoje em dia tem muito, na gente. capa do celular. Aí você vai ver, eu falei, mas não tem uma fotinho pra eu ver a carinha dele? Ah, não, mas aqui... Aí então vai assim... Aí pega uma que a pessoa tá linda com a criança ali de a criança tá decorando, o papagaio é a criança. É a mãe, por exemplo, que coloca a filha num concurso de beleza e a filha nem quer tanto e ela tá, através da filha, colocando o desejo dela, por exemplo? Exatamente, que vai ser a empresária. Né? Por exemplo, aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro do menino, do Henry Borel. Dá a mãe... contexto pro pessoal, só para quem não sabe. O menino foi assassinado, eu acho que há 2 anos atrás, foi 2 ou 1, foi 8 de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da 2 Mulher. anos. Eu me lembro disso, que a gente estava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Tá. Na época, o namorado da mãe, que era um vereador lá do Rio. O Dr. Jairinho, que era o nome político, né? O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro para o enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí depois, investigando o caso, né, que ainda não foi para o julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Nossa. Assim, fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo craniano. Você fala assim, cara, não dá para essa mãe dizer que tomou um Rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa, sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava e já casa? Tava no quarto do lado. Tava no quarto do lado. E aí essa mulher agora foi dada a liberdade para ela, porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem, tá de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Tava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa... E outra coisa, na hora que mostra... O menino chegou no pronto-socorro em rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá estava avisando, olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão, e aí você vê o seguinte, que ela fala em relação ao pai do menino, que já não estava muito bem o casamento, aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama, no meio, para não ter que ter relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho, e tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação, usou esse filho, inclusive, para manter esse namorado. Putz. Isso foi uma coisa em 2 meses. Esse namoro, em 2 meses, a coisa... Olha que escalada de violência. Então, assim...
difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem um narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro para enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era para ser mãe? Por que foi mãe? Será que o que acontece é que usa a criança para algum objetivo? E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão... Por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, saiu ligando para uma opção de médicos, inclusive para o governador lá do Rio, na época, para agilizar o atestado de óbito para enterrar, falando assim, não vamos enterrar porque a mãe está muito traumatizada. Como que a mãe está traumatizada? Né? E aí o negócio estava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Não, porque não tinha como. E aí quando vai investigar, como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um Rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho... Tá louco. Você acorda até de anestesia, de propofol, entendeu? Então são essas coisas, tipo assim, como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo, ela não fala do garoto. Entendeu? Então, assim, são coisas sutis, é claro que ainda vai ser julgado, mas você vai vendo indícios muito fortes. E você recebe muita gente falando, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe ou pai assim? Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória, não, mas isso aí, eu na sua idade fazia isso, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai sair fora, e vai para fora mesmo, sair de casa e levar a vida, mas ela tá sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. A aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai, essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. Então é muito ruim. E aí até a criança crescer, até chegar numa terapia que você fala assim, a culpa não é sua. O problema era sua mãe, que via assim, mas é minha mãe, ok. Mãe não é Ave Maria, nem pai, nem todo pai é São José, e nem toda mãe é Ave Maria. Impede até a felicidade, porque é inatingível, né? Com certeza. Então você nota que existem filhos que levam muito tempo a cair essa ficha, porque tudo é deles, culpa deles, né? Aí quando descobre, fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Sim. Então tem filhos hoje que se afastaram, mas tipo assim, a mãe precisa, envelheceu, vai lá, deixa a infraestrutura, mas não mais se deixa ser, desvalorizado, né? A coisa pior que tem é você ser desvalorizado o tempo todo. Porque mãe narcisista, eu tenho pai amiga narcisista, que até quando cuidando da mãe ainda jogava na cara, tá fazendo errado ainda, sabe? Tá fazendo a coisa por ela. Exatamente, ainda... você tá cuidando da pessoa, mas não é nada disso. Não é assim. Você não sabe fazer nada, é assim. Sabia que não sabe cozinhar, não sabe fazer... Exatamente. Nossa. E aí você vê que eu acho nobre desses filhos, porque na realidade eles estão fazendo por eles, né? E aí certeza. É legal, porque assim, você foi isso tudo comigo, mas eu não vou reproduzir isso que você foi comigo. É muito... tem que ter um nível de consciência que não é por ela, né? É aquela coisa, é por você. No fundo é você com a tua consciência. Entendi. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!